Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um gigantesco iceberg desprendeu-se recentemente da Antártida, no extremo sul do planeta. O desprendimento desse iceberg, batizado de A68, foi considerado um dos maiores eventos do gênero já registrados pela ciência moderna. Segundo a NASA, é difícil prever se o iceberg permanecerá como um único bloco, mas é mais provável que ele se fragmente. Considere que o iceberg tem o formato aproximado de uma placa de 6.000 km² de área e 500 metros de espessura, sendo a densidade do gelo, ρg, igual a 900 kg por metros cúbicos. Calcule o empuxo sobre o iceberg que o mantém flutuando. Pois bem, então, considerando então o iceberg uma placa, né, parcialmente submerso na água, temos, devido à presença da água, né, que esse gelo está submerso, uma força de empuxo vertical e para cima. Contra essa força de empuxo, temos a força peso do bloco de gelo, ou seja, do iceberg, certo? E bem, o empuxo, o módulo do empuxo, deverá ser igual ao módulo da força peso para que o bloco, né, o iceberg, mantenha-se flutuando. E sabemos que a força peso é igual ao produto da massa do iceberg pela aceleração gravitacional local, certo? Então temos que calcular basicamente o que? O módulo da força peso para acharmos o empuxo, certo? Pois bem, então, sabemos que o g, a aceleração da gravidade dada na prova, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A massa não é dado diretamente na questão, mas é dado valores de densidade e área e espessura, sendo possível então encontrar a massa através da expressão densidade vezes volume, certo? Encontraremos primeiro volume. Sabemos que volume, para este caso, é a área da base vezes a altura. No caso, a área da base que é dado na questão, e a altura, o que seria a espessura, ok? Então vamos fazer o tratamento desses valores. A área da base é dado na questão, é igual a 6.000 quilômetros quadrados. Mas iremos tratar isso agora, este valor, né? Modificando a unidade quilômetro quadrado para metro quadrado. Ficando assim. Primeiramente, 6.000 iremos transformar em 6 vezes 10 na 3, mantendo em notação científica, certo? Quilo é o multiplicador, ou prefixo, para 10 na 3. Mas como trata-se de quilômetro ao quadrado, 10 na 3 ao quadrado. Metros quadrados. Então teremos aqui a área da base, sendo o quê? 6 vezes 10 na 9. Por que na 9? Bem, aqui temos potência de potência, então multiplicamos os expoentes. 3 vezes 2 dá 6. Multiplicação de potências de mesma base, 10 na 3 vezes 10 na 6, que é o resultado, soma-se os expoentes. Então somo com este 3 aqui, 6 mais 3, 9 metros quadrados. A espessura, que é a altura, 500 metros, iremos apenas transpor para a notação científica. 5 vezes 10 na 2 metros. Tendo assim, então, fazendo aqui em cima, o volume igual a área da base, 6 vezes 10 na 9, vezes a espessura, 5 vezes 10 na 2. Tendo então um volume de 6 vezes 5, 30. 10 na 9 vezes 10 na 2, 10 na 11 metros cúbicos. Tá? Multiplicação de potências, 10 na 9, 10 na 2, soma-se os expoentes. Daí então a massa será a densidade, que é dado na questão, 900, ou melhor, 9 vezes 10 na 2, vezes 30 vezes 10 na 11. Tendo então o valor de
270 vezes 10 na 13, certo? 2 mais 11 quilogramas. Ok? Fazendo o tratamento para anotação aqui, temos a vírgula que está implícita, deslocamos 2 casas para a direita, para a esquerda, desculpa, ou seja, soma-se 2 unidades ao expoente. Então temos a massa sendo igual a 2,7 vezes 10 na 15 quilogramas. Lembrando então que ainda não encerramos, agora faremos um último passo para o item A. Lembrando que peso, o empuxo é igual a força-peso em módulo, que é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Então o empuxo será igual a massa, 2,7 vezes 10 na 15, vezes a aceleração gravitacional, que é igual a 10. Logo, o empuxo será igual a 2,7 vezes 10 na 16 newtons. E aqui achamos a resposta para o item A. Certo? Pois bem, item B. Suponha um iceberg com velocidade de deriva constante. Em um dado momento, tensões internas fazem com que os 2 blocos de gelo menores, A e B, se desprendam e sejam lançados em sentidos opostos e perpendiculares à direção da velocidade de deriva do iceberg. As massas dos blocos são MA 2 vezes 10 na 5 kg e MB 5 vezes 10 na 14 kg. Sabendo que imediatamente após a fragmentação, a direção da velocidade de deriva do iceberg se mantém e que o módulo da velocidade do bloco A é VA igual a 0,5 metros por segundo. Calcule o módulo da velocidade do bloco B imediatamente após a ruptura. Pois bem, então, iremos aqui ao lado. O que temos para essa questão? Temos o bloco, o iceberg, tendo uma certa velocidade de deriva, né? Que neste caso, numa direção horizontal. 2 blocos de gelo se desprendem, tendo neste caso velocidades horizontais, verticais e em sentidos opostos entre si. Como não há modificação na direção da velocidade de deriva, né, temos que essas componentes verticais, né, somando-se, anulem com relação à quantidade de movimento, certo? Ou seja, a quantidade de movimento de A é igual, ou somando com a quantidade de movimento de B, será igual a 0, certo? Isso porque não tem alteração na direção, ou seja, a direção nesse nosso exemplo aqui continua sendo na horizontal, né, visto de cima, enquanto o movimento dos blocos é na vertical, ou seja, sem influência. Por isso que eu posso fazer essa dedução aqui, ok? As duas quantidades de movimento se somam de forma que acabe sendo nulo essa componente, certo? Isso significa dizer que o módulo da quantidade de movimento de B tem que ser igual ao módulo da quantidade de movimento de A. Os dois apresentam módulos iguais. E lembrando que quantidade de movimento é igual ao produto massa vezes velocidade. Então aqui abriremos a expressão massa de B vezes a velocidade de B igual a massa de A vezes a velocidade de A. Na questão está sendo informado os valores de massas e a velocidade de A que utilizaremos aqui. A massa de B é dado na questão 5 vezes 10 na 4 kg, vezes VB, igual a massa de A, que é dado na questão 2 vezes 10 na 5, vezes a velocidade de A, que é 0,5. Daqui posso pegar este valor, essa notação, e passar para o outro lado, então, dividindo. Tendo, então, VB sendo igual a 2 vezes 0,5 é igual a 1. Então, 1
vezes 10 na 5, divididos por 5 vezes 10 na 4. Tá? Tendo aqui então VB, ou um módulo de VB, né? 1 dividido por 5, 0,2. 10 na 5 por 10 na 4, temos 10 na 1. Né? Subtrai o expoente de cima pelo de baixo, ou do numerador pelo denominador. Bem, aqui teremos então o valor para o módulo da velocidade de 2 metros por segundo, resolvendo isso aqui. Ou melhor, para o módulo da velocidade, né? Vou colocar aqui o módulo em todos os termos que eu utilizei, tá? Para manter aqui a relação, certo? Então achamos a resposta do item B, certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!